Olá, seja muito bem-vindo ao canal MOL RC. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Marcelo Molina e este é o segundo vídeo da série Como montar um drone sensacional com a controladora NASA M-Lite. E neste vídeo nós faremos a soldagem dos ESCs na placa do Frame S500. Antes de prosseguirmos com o vídeo, se inscreva neste canal, ative o sininho, deixe um joinha e compartilhe este vídeo. E o resto é comigo. Então vamos lá, a gente precisa remover os ESCs de dentro das embalagens. No plate inferior, que é onde a gente deve soldar os terminais, não fica muito claro onde é exatamente que nós deveremos soldar os ESCs, né? Nem os terminais. Bom, mas é o seguinte, se você observar, aqui na placa você tem um sinal de mais, uma cruzinha, e aqui você tem um sinal de menos, que é apenas um traço. E logo ao lado você tem um spot que não foi coberto por tinta, onde pode ser soldado. Aqui também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai soldar o fio vermelho do ESC aqui, no spot onde tem um sinal de mais ao lado, e o fio preto do ESC aqui no spot ao lado do sinal de menos, ok? Então a gente precisa fazer isso em todos eles. Observe, esse aqui é o primeiro ESC, esse aqui já é o segundo ESC, o terceiro ESC e o quarto ESC. Ele não é tão bonitinho, nem tão claro quanto o Frame Q450, mas mesmo assim, se você observar com carinho, com cuidado, dará tudo certo e ao término você terá o seu drone voando numa boa, sem complicações. É só prestar bastante atenção durante o decorrer deste vídeo e a gente vai chegar com sucesso ao término do vídeo, satisfeito. Agora, pessoal, a gente vai iniciar a soldagem do frame, né? Então a gente precisa de um ferro de solda bem quente, porque esse plate inferior do frame ele dissipa muito a temperatura. Então não vai ser qualquer ferro de solda que vai conseguir soldar com sucesso os terminais do ESC no frame. Então, como eu já disse no vídeo anterior, eu recomendo ferros de solda com a capacidade acima de 35 watts. E se por acaso você estiver usando uma estação de solda, você pode aquecer o seu ferro a cerca de 360 graus. Então, gente, a gente vai estanhar aqui os terminais, né? Esse aqui é o terminal de menos. Depois tem um sinalzinho de menos aqui do lado, que é esse sinal aqui. Observe a resistência que é estanhar a placa, pois a placa dissipa toda a caloria do ferro de solda. Se não for um ferro potente, ele simplesmente não consegue derreter a solda. Aqui eu tenho os terminais do ESC. Aqui, pessoal, é importantíssima a qualidade da solda, porque se a solda não sair perfeita, isso aqui se desprender durante o voo, um abraço, é acidente, é crash na certa, porque se um dos motores parar, simplesmente o seu drone vai cair. Observe, redondinha, estanhada, firme, não tem pontinha, não tem nada, ó, tá perfeita, bonita. Ao término da solda, você poderá usar fita isolante para isolar isso aqui. Mas isso não é indispensável não, tá, pessoal? Mas, por questões de segurança, você pode usar fita isolante líquida para poder cobrir esse terminal aqui. Não só esse, mas todos os terminais que nós soldarmos daqui por diante. A gente vai repetir a dose agora para o fio negativo.
O que mantém a consistência da solda, pessoal, é essa fumacinha que está saindo aí. Quer dizer, não é bem a fumaça, mas o breu que eles colocam na solda, né? Quando parar de sair fumacinha, significa que o breu se esgotou. E aí, consequentemente, a solda começa a enrugar, a encrustar e tem aquela tendência de se tornar solda fria. Né? Observe como a solda ficou perfeita, redondinha, certinha, firme. Né? Agora a gente precisa soldar os demais conectores. Observe, menos, mais. Procure sempre soldar o fio na diagonal que o braço ficará. Isso facilitará bastante na hora de organizar o fio. Se por acaso você soldar ele para lá, ele vai ter que fazer uma volta para depois entrar no braço. Então, mantenha ele sempre na mesma diagonal em que o braço entrará no frame depois de montado, ok? Observe o resultado final. Ficou assim. Sempre o vermelho será mais, o preto menos. Se inverter, queima na hora que você conectar a bateria, ok? Então preste bastante atenção para não inverter os fios. Agora a gente vai estanhar estes dois terminais aqui. Observe que do lado de cá eu tenho um sinal de mais e do lado de cá eu tenho um sinal de menos. Então a gente vai soldar o nosso terminal JST assim. O preto a gente solda aqui. E o vermelho a gente solda do lado do sinal de mais. Assim. Perfeito. Aqui também, pessoal, é o terminal onde você também deve soldar o terminal do rabicho da bateria, caso você tenha adquirido. Mas se você tiver adquirido este conector aqui, então esquece esse terminal aqui. A gente só vai usá-lo para colocar ou para conectar os rabichos JST, para saída de gimbal, para saída de FPV, enfim. Eu vou deixar apenas um terminal, mas o ideal é que você deixe ao menos 2 terminais JST soldados aqui nestes 2 terminais, conforme nós fizemos com este aqui, ok? E agora nós vamos soldar este conector aqui no terminal da bateria. Só que aqui, pessoal, é necessário atenção total, porque se você falhar, se você errar nesta etapa, você põe a perder todo o seu projeto, porque provocará um curto-circuito tão grande que danificará a ESC, danificará a placa de distribuição, danificará até mesmo a placa controladora. Então, muita atenção nessa hora, ok? Então vamos lá. Observe no conector XT60 que aqui na lateral dele você tem um sinal de mais, certo? Do outro lado você vai encontrar um sinal de menos. Então observe bem, o sinal de mais fica de um lado, o sinal de menos fica do outro. Já na placa de distribuição nós temos a indicação apenas do sinal de mais, ok? Então o sinal de mais é esse furo aqui. Você precisa pegar o seu conector e colocar o sinal de mais do lado da indicação do sinal de mais na placa, certo? Mas observe que eu estou colocando ele por cima. O correto é conectar este conector por baixo da placa, ok? Então ele vai ficar assim.
Observe. O sinal de mais virado para cá. Observe, mais com mais, certo? Outra maneira segura de se guiar é a seguinte: o lado chanfrado do conector fica para o lado do sinal de mais, ok? Tem um lado aqui que é pontudo e o outro é chanfrado. Então esse chanfro fica para o lado do sinal de mais, na parte inferior do frame. Observe, os ESCs estão soldados lá do outro lado. O conector está por baixo da placa, de maneira que ele vai ficar assim. Observe. E agora a gente precisa estanhar generosamente a placa a fim de fixar esse conector. É importante que ele fique bem encostado na placa, porque se permitirmos folga, à medida que nós colocarmos e retirarmos o conector da bateria, este conector, que é o conector fêmea, ele ficará balançando e provocará a quebra do circuito da placa de circuito, ok? Então, vamos ficar atento para a gente não dar bobeira neste momento. Então, a gente garante que ele está bem selado na placa de distribuição e agora a gente vai distribuir solda generosamente sobre o circuito. A temperatura ideal aqui é cerca de 370 graus. Observe como ficou completamente preenchido. Não permita nenhuma lacuna sem solda, porque aquela lacuna ali pode se romper e provocar rachadura no circuito impresso. Ok? Agora vamos soldar o segundo lado. Aqui, pessoal, a gente tem que colocar solda generosamente, sem pena, sem medo de ser feliz. Porque qualquer lacuna sem solda pode provocar uma fissura que se desdobrará no rompimento da placa de circuito, já que esses conectores costumam ter muita pressão e a gente, em geral, balança ele para um lado e para o outro a fim de removê-los, né? Então ficaram assim. Olha que solda bela, perfeita. Tem que ficar assim. Repetindo aqui, só recapitulando, o lado chanfrado é o lado do sinal de mais. O próximo passo é a fixação da placa controladora no plate inferior. É o que nós faremos no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe este vídeo, se inscreva neste canal, siga-me nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.